Testando. Ok, agora foi. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Tranquilo. Boa noite, Gui. Giovana, tudo bem? Deem uma conferida aí para mim. É o módulo 11 mesmo? E aí, gente? Sim, obrigado, Henrique. Obrigado mesmo. Deixa eu ver quantos alunos tem. 15. Obrigado, Gui. Vou dar mais um minutinho, tá? Daí a gente começa a nossa aula. Bem, gente, vamos lá. 7.5. Módulo 11, dilatação térmica. Então, página 19, todo mundo. Ideia da dilatação térmica. Ele estuda o aumento do espaço ocupado pelos corpos devido ao aumento de temperatura. Página 18, tá. Acho que a página 19 talvez seja... Não sei. Ok, tá, enfim. O aumento da temperatura leva a um aumento da agitação das partículas. O aumento da agitação das partículas levam essas a ocuparem um espaço maior e isso aumenta o tamanho do corpo. Esse fenômeno ocorre em sólidos, líquidos e gases. 19 são os exercícios, ok. Tá. Eu normalmente coloco 19, coloco o exercício como página. Tá. Então, ó, eu aumento a temperatura, as moléculas se agitam mais, se agitando mais, ocupam maior espaço, isso faz o corpo aumentar o tamanho. Isso vai ocorrer sólidos, líquidos e gases, ok? Então, print disso aí. Aquele mesmo esquema, hein? Print, joinha, e daí eu continuo. Obrigado, Camila. Gui, Giovana, ok, perfeito. A gente vai começar a estudar a dilatação dos sólidos e nos sólidos. Eu tenho 3 tipos de dilatações. A linear, a superficial e a volumétrica. O que significa linear? Em linha, um aumento unidimensional. Então, imagine que eu pego uma barra de metal, eu desconsidero a espessura dela, a área dela, eu só olho para o comprimento dela. Ela está numa temperatura inicial θ0, vai com um comprimento inicial, aqueço ela, ela vai para uma temperatura final. Com um comprimento L, que seria o comprimento final. Ela teve uma variação do comprimento, ela aumentou o comprimento, que a gente chama de ΔL. Então a dilatação linear é o ΔL. Mas do que depende essa dilatação linear? Primeiro, do comprimento, o inicial, do aumento de temperatura, ou seja, da variação que eu tive da temperatura, e também de uma propriedade de material que a gente chama de coeficiente de dilatação linear, tá? Que a gente usa a letra alfa para esse coeficiente. Tá? Essa coeficiente de dilatação é específico do material, tipo o alumínio tem o seu, o ferro tem o seu, enfim, cada material tem o seu coeficiente. Tá? Então, como o ΔL depende desses 3 elementos, o ΔL, a dilatação linear, vai ser L0 alfa delta θ. Essa é uma fórmula empírica, ou seja, a gente chega nela por experiência, tá? Chegaram nela a primeira vez testando
a formulação, vendo o que tanto modificava a variação da dilatação, e viram que eram esses três elementos, e que se você multiplicasse esses três, dava perfeito a variação do comprimento desse objeto. Tá? Quando eu abro esse ΔL e fica L final menos inicial, se eu jogo L inicial para a direita, vira essa segunda equação. Então, essas duas aqui são a mesma, só que escrita de uma maneira diferente, onde quando você pega esse ΔL, escreve L menos L0, e daí na hora que você joga esse L0 para lá, ele vai ficar positivo. E daí vira essa segunda equação. Tá? Então, é a mesma escrita de duas maneiras. Uma olhando para a variação do comprimento, outra olhando para o comprimento final. Tá? Mas elas são simplesmente a mesma coisa. Só o ΔL que eu abri aqui. Opa, passei muito rápido, desculpa. Ok, então, print, joinha, a gente continua. Ok. Vamos agora para a dilatação superficial. Superficial da superfície, um aumento bidimensional, aumento de uma área. Então imagine que eu tenho um objeto aqui com uma temperatura inicial e uma área inicial a zero, aqueço ele e ele vira esse objeto aqui com uma temperatura final e uma área final. Do que depende essa dilatação superficial? A variação da área depende da área inicial, da variação de temperatura e de uma propriedade do material, que a gente vai chamar de beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Então esse beta é para quando eu tenho duas dimensões, tá? A área de um objeto. Isso significa que a variação da área vai ser área inicial, beta, delta, teta. Notem que a fórmula é idêntica àquela primeira. A primeira era L ao invés do A. E o coeficiente era alfa, agora é beta. E se eu abro essa variação da área, vira a área final é inicial vezes 1 mais beta, delta, teta. Então as duas são assim, absurdamente idênticas. No final eu vou colocar um slide que junta todas elas, para vocês poderem comparar. Tá? Então é a mesma fórmula, a única coisa que ao invés do comprimento é a área, e o coeficiente eu mudei a letra. Tá? O coeficiente beta é aproximadamente 2 vezes o alfa. Isso significa que se ele te deu o alfa, é só multiplicar por 2 que você tem o beta. Tá? Então, essa é a dilatação superficial. A superfície de um material aumenta o tamanho. Print. Ok. Agora a dilatação volumétrica em sólidos. Volumétrica, eu estou falando de volume. O volume tem 3 dimensões. Então, imagine que eu tenho um cubo com temperatura inicial e com volume inicial. Aqueço esse cubo e ele vira esse cubo maior aqui, com uma temperatura final e um volume final. E do que depende essa variação do volume, essa dilatação volumétrica? Do volume inicial, da variação de temperatura e de uma propriedade do material que se chama coeficiente de dilatação volumétrica, que a gente usa a letra gama para o volume. Então, a dilatação volumétrica fica ΔV é V0 gama delta teta, ou V final é igual a V inicial 1 mais gama delta teta. Tá? Então, mais uma vez, idêntica a primeira e a segunda fórmula. A primeira usava comprimento, a segunda área, o terceiro volume. E o alfa, beta, gama, né? Foi mudando o coeficiente de dilatação. E esse gama é 3 vezes o alfa. Tá? Então, por ter 3 dimensões, é 3 vezes o coeficiente que tinha uma dimensão só. Então, beta é 2 alfa, gama é 3 alfa. Tá? Isso é do volume, ok. A gente está sempre falando de sólido, hein? Por enquanto, só do sólido que a gente está falando. Joinha, print joinha. Ok. Agora vamos para o resumo da dilatação dos sólidos. A dilatação térmica linear, ΔL, L0, alfa, delta, teta.
ou a segunda versão dele. A dilatação térmica superficial, variação da área é a área inicial beta delta teta, ou a variação dessa fórmula aqui. E a dilatação volumétrica, e o beta é 2 vezes alfa. E a dilatação volumétrica, que é a variação do volume, é volume inicial gama delta teta, ou a variação desse cara aqui, né? E o gama é 3 alfa. Então, alfa sobre 1, beta sobre 2, gama sobre 3 é a relação entre os dois. Tá? Então aqui está um resumão de toda a parte dos sólidos. O L é comprimento, o A é área, o V é volume. Com coeficiente de dilatação linear, coeficiente de dilatação superficial, coeficiente de dilatação volumétrica. Tá? Então, resumão aí de sólidos para vocês. Uma coisa que vocês precisam ficar atentos, vira e mexe, o exercício está falando de um volume que está aumentando, daí você tem que usar essa fórmula aqui, né? Ou a primeira ou a segunda. E ele te dá o alfa, ele fala, o coeficiente de dilatação linear é tanto. Fiquem atentos a isso, porque se ele te deu o alfa, você vai ter que usar isso. Ó, alfa sobre 1 é igual a gama sobre 3. Então, gama é 3 alfa. Você vai ter que multiplicar o alfa por 3 para pôr aqui. Tá? Então, fiquem atentos com qual coeficiente ele te dá, porque essa é a pegadinha dessa parte da matéria. Tem a dilatação dos sólidos, que é mais tranquila, então eles viram e mexem e colocam essa pegadinha para o aluno, para ver se ele está atento. E a dilatação dos líquidos, que é um pouco mais complexa, que também colocam essa mesma pegadinha. Tá? Então, nessa parte da matéria, a pegadinha ele falou, então ele fala da superficial. E daí lá no texto, blá, 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 ele te deu o alfa. Só que como é superficial, você vai querer usar essa fórmula aqui e você vai acabar colocando o valor que ele te deu do coeficiente. Sendo que você tem que colocar quanto? 2 alfa aqui. Tá? Se ele me deu o alfa, ou eu multiplico por 2, daí coloco já o valor do beta, ou eu coloco A0, 2 alfa, delta teta. Tem que ficar atento a isso. Ver qual é o elemento que está dilatando, se é superfície ou volumétrica, e analisar qual coeficiente ele deu. Se deu o alfa, o beta ou o gama. Tá? E a relação dos três é alfa sobre 1, beta sobre 2, gama sobre 3. Essa relação é fácil lembrar. O alfa tem quantas dimensões? 1. E o beta? 2. E o gama? 3. Tá? Então, alfa sobre 1, beta sobre 2, gama sobre 3. Me deem um ok quando tiverem terminado de copiar. A gente vai para um caso específico da dilatação superficial e volumétrica. Eu vou comentar com vocês. Depois a gente vai para os líquidos. Então, ok. Ó. Orifícios em objetos. Imagine que eu tenho um objeto aqui com um certo orifício. Esse é um volume, hein? Mas poderia ser simplesmente uma superfície, né? Uma placa metálica com um furo no meio. Ela está a uma temperatura inicial. Na hora que eu aqueço esse objeto, o que aconteceu com ele? Ele aumenta o tamanho nas suas dimensões, mas os orifícios dos objetos aumentam, como se eles fossem feitos do material dos objetos que os circundam. Então, é muito comum o aluno achar que o furo aqui vai diminuir. Esse furo vai ficar menor quando eu dilato o objeto, mas na verdade não. Você finge como se tivesse material ali dentro e aquele material vai dilatar. Então, o furo também dilata. Tá? Na hora que eu aqueço, mesmo um furo ali, ele vai dilatar também. Tá? Esse material dilata para fora, não para dentro. Tá bom? Para a parte externa. Então, seja uma área ou seja um volume, a área dilata do furo ou o volume desse furo também dilata. Tá bom? Dúvida, gente? Me deem um joinha, então, na hora que puderem. Perfeito. Ok. Vamos lá, então. Agora vamos para a dilatação volumétrica. Eu falei para vocês que essa é uma dilatação um pouco mais complexa. Por quê? Vamos estudar o porquê do volumétrica ser um problema. Não é possível jogar os líquidos diretamente sobre o fogo. Então eu não aqueço só o líquido. O líquido é necessário estar dentro de um recipiente.
Então é preciso usar um recipiente para aquecer. E quando eu uso o recipiente, quando eu aqueço o líquido, os dois vão dilatar. Quando os dois dilatam, em geral, o líquido dilata mais que o material do recipiente que o contém. Então, aqui está um recipiente cheio de líquido, tá até a boca, né, quase transbordando. Aqueço ele e esse recipiente fica maior e cai um pouquinho de água aqui, né, num copinho que eu coloquei do lado, para medir a quantidade de volume que extravasou. Essa é a parte extravasada, que a gente chama de dilatação aparente, que vai ter uma variação de volume aparente. Ambos os corpos dilatam. O líquido dilata mais e uma parte cai nesse copinho aqui. Como a dilatação do recipiente, esse recipiente aqui, é muito pequena para os olhos, a parte do líquido que aparenta dilatar é a que extravasou, essa partezinha que caiu no copo, que é chamada de dilatação aparente do líquido. Mas isso é uma mentira, gente. Por quê? Isso é uma ilusão. O líquido dilatou mais do que apenas a parte que caiu aqui, porque esse recipiente ficou maior. Então, quando eu aqueço um recipiente com líquido, eu vejo um pouquinho de líquido cair, eu falo, foi aquilo que dilatou a mais, porque esse recipiente aqui não vai ser tão diferente do outro. Ele vai dilatar, mas pouquinho, muito pouco. Então, a impressão que eu vou ter é que só isso teve de volume do líquido que dilatou. E, na verdade, não. Tem volume escondido aqui. No meu desenho, tá fácil ver que esse frasco ficou maior. Mas na vida real, no cotidiano, esse frasco aqui embaixo, em relação ao de cima, é praticamente imperceptível a dilatação dele. Isso significa que o nosso olho vai falar, putz, é só esse carinha aqui que dilatou. É só essa dilatação, que na verdade é aparente, que é o quê? Ilusória, dilatou mais. O recipiente também dilatou. Essa parte está onde no livro? Eu acho que não está no livro de vocês. Eu estou incluindo a dilatação dos líquidos, tá? Aqui eu estou colocando a dilatação dos líquidos que eu acredito, deixa eu até confirmar, mas eu acredito que no livro de vocês não tenha. Tá? Eu estou incluindo matéria aí, para vocês não ficarem com matéria a menos. Deixa eu verificar aqui, mas eu acho que não tem. Não tem, tá? Não tem no livro não, só tem dos sólidos, exato. Tá? Acabei de ver aqui na apostila, não tem dos livros não, dos líquidos não. Tá? Então, estou incluindo aqui um material para vocês, porque não posso não explicar dos líquidos para vocês. Tá bom? Então, material a mais aí para complementar a apostila de vocês. Tudo bem até aqui, gente? Dúvida, dúvida? Ok. Então, me deem um joinha. Perfeito, obrigado. Beleza. Vamos continuar ainda com o do líquido, tá? Porque daí agora a gente vai para a equação matemática. Então, a dilatação real do líquido corresponde à dilatação do recipiente somada à parte extravasada, a dilatação aparente. Então, eu poderia escrever assim, ó, a variação do volume do líquido é a variação de volume do recipiente, do frasco, mais a variação de volume aparente, que é esse volume que caiu aqui, que eu acho que parece ser só ele, mas na verdade o frasco aumentou o tamanho também. Pessoal, variação de volume, a gente viu a fórmula, né? Variação de volume é volume inicial, gama, delta, teta. Então eu vou colocar essa forma nesses três carinhas, aqui, aqui e aqui, ó. Eu vou substituir a formulinha da variação do volume nos três. Vai ficar assim, ó. Então, como ΔV é V0 gama delta teta, variação de volume do líquido vai ser V0 gama delta teta do líquido, do recipiente vai ser V0 gama delta teta do recipiente, e o aparente V0 gama delta teta aparente. Como V0 e delta teta são iguais para todo mundo, eu posso cortar V0 e eu posso cortar delta teta. Sobra só gama. Gama do líquido igual a gama do recipiente mais gama aparente. Tá? Essas duas são as formulinhas do líquido. Então,
líquido, você tem que lembrar que não é uma fórmula só de variação de volume. A variação de volume real do líquido é a soma do recipiente e do aparente, e o gama real do líquido é o gama do recipiente mais o gama aparente. Tá? Então, para o líquido são duas fórmulas, formulinha 1, formulinha 2. Se caso esse líquido vire gás, por exemplo, a água é uma panela fechada, as gotículas de água na tampa é a variação aparente. Não, ó, primeira coisa, na dilatação você nunca vai ter uma mudança de estado, tá? Pelo menos no estudo de vocês, a dilatação de líquidos e sólidos nunca vai ter mudança de estado, tá bom? Então, não vai ocorrer uma mudança de estado, porque senão daí a variação do volume vai ser outra com um coeficiente diferente, tem vários fatores, depende da pressão também, tá? Então, do líquido virar gás, o gás ele ocupa o recipiente que tem ele pode ocupar um espaço gigantesco ou um espaço pequenininho. Um gigantesco a pressão é menor, um pequeno a pressão é maior, mas não vai ter mudança de estado, tá? Se estiver falando em dilatação térmica, você não vai ver mudança de estado. Se viu mudança de estado, esquece a dilatação, porque vocês não vão estudar isso. Os elementos para estudar a dilatação térmica com variação de estado são matemática um pouco avançada, tá bom? Então, se viu mudança de estado, não está falando mais em dilatação térmica. Tá? Mas não precisa da mudança de estado para ter dilatação do líquido, hein? Só aumentar a temperatura ele dilata, é pouco, mas dilata, acaba acontecendo. Bem, pessoal, até aqui, tranquilo? Joinha. Ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa ideia aqui, eu vou colocar em números, porque o aluno normalmente tem dificuldade em enxergar isso daqui, ó, que eu vou marcar agora para vocês. Então eu vou fazer em números e vocês vão ver que com números a gente entende essa formulinha, a variação do líquido é do recipiente mais aparente, ok? Então vai ter um outro slide só com brincando com números aqui para vocês. Imagine que eu tenho esse recipiente e ele tem 10 litros. O original era um recipiente cheio d'água, água até a boca aqui, com 10 litros de água, ok? Então você sabe quanto vale o volume da água. 10 litros, porque o recipiente tem 10 litros. Daí eu aqueço ele. Eu vejo que um pouquinho caiu. E se eu for medir esse recipiente, eu vejo que agora ele tem 10,2 litros. Então, ó, antes ele tinha 10. Agora eu vejo caindo 1 litro e o recipiente tem 10,2. Pergunto, gente, qual é a variação de volume real do líquido? Aumentou em quanto? Aumentou em quanto? Não estou pedindo o final, estou pedindo o aumento. E aí? Perfeito, Henrique. Davi também, perfeito. Ó, Cauê, você deu o final. Eu quero qual é a variação. Tá certo? Você colocou o volume final. Era 10, virou o que você colocou aí, ou seja, variou quanto? Perfeito, isso aí. Tá? Então, ó, quando você olha para esses números, era 10. Eu vejo caindo no copinho 1 litro. Daí, na hora, o meu cérebro quer falar para mim, então a variação do volume do líquido é 1 litro, porque o meu olho vê isso e fala, é 1 litro. Mas o recipiente agora não tem 10 litros, tem 10,02. Então, na verdade, a variação do volume do líquido vai ser 1 litro mais o quanto aquele recipiente aumentou. Ou seja, 1,2 litros. Então, a variação de volume do líquido é o aparente mais o do recipiente. Então, ó, vamos colocar. Então, como é difícil ver a pequena mudança de volume do recipiente,
temos a impressão de que o aumento do volume foi somente de, aqui deveria ser 1 litro. Espera aí, deixa eu corrigir. Cadê? Agora eu me perdi. Ok. Pronto. Então, ó, como é difícil ver a pequena mudança de volume do recipiente, temos a impressão de que o aumento do volume foi de 1 litro. Mas a variação do volume do líquido é o do recipiente mais o aparente. O recipiente é 0,2, aqui está, 0,2 a mais era 10, virou 0,2, e o aparente é tudo aquilo que caiu no copinho, que vale 1. Então a variação de volume do líquido é 1,2. Opa, desculpa, 1,2. Tá? Então, com o número aqui, com os números fica mais fácil entender essa formulinha. Tá? Imagine o seguinte, ao invés de 10,2, o recipiente virou 10,5 litros. Qual é a variação de volume real do líquido? 0,5 mais 1, 1,5. O que variou do recipiente mais o aparente. Tá bom? Então, eu tenho que analisar o recipiente, ver quanto ele aumentou, ver o aparente e quanto ele aumentou, era 0, né? Agora virou 1, então eu tenho 1,2 como total. Tá? Então, bem, é isso. Tá? Um exercício com um número para vocês entenderem a lógica ali do porquê que eu tenho que somar as duas variações de volume. Me deem um joinha na hora que tiverem terminado e a gente vai para o exercício agora. Ok, perfeito. Então a matéria aqui, gente, está completa em dilatação térmica dos sólidos e líquidos, tá? Toda a matéria. Vamos lá. Primeiro exercício. Desertos são locais com temperaturas elevadas, extremamente áridos e de baixa umidade relativa do ar. O deserto do Saara, por exemplo, apresenta uma elevada amplitude térmica. Suas temperaturas podem ir de menos 10 graus até 50 graus ao longo do dia. Então tem uma variação de menos 10 a 50, uma variação de 60 graus. Uma chapa de ferro, cujo coeficiente de dilatação linear é 1,2 10 a menos 5 por grau Celsius, é aquecida, sendo submetida a uma variação de temperatura, que representa a amplitude térmica do deserto do Saara, no exemplo dado anteriormente. Considerando sua área igual a 5 metros quadrados, o aumento de sua área em metros quadrados é D. Então ele está querendo saber quanto vale a variação da área. Dados que ele nos deu. O A0, que é a área inicial, que vale 5 metros quadrados. A variação de temperatura vai de menos 10 a 50, então um aumento de 60. A coeficiente de dilatação do ferro, 1,2 10 a menos 5. E daí eu vou usar a formulinha da variação da área. Variação da área é A0, coeficiente delta θ. Problema, ele está falando de uma chapa de ferro, ele está falando de área. Né? Ele quer, considerando sua área igual a tanto, o aumento da área. E ele me deu quem? Coeficiente de dilatação linear. Ele me deu o alfa, mas na fórmula eu tenho que usar o beta, porque a área são duas dimensões. Então aqui é o ponto onde a maioria... Porque aqui eu acabei escrevendo, né? O alfa é tanto e aqui é beta. Mas você, na hora que estiver lendo, vai falar, putz, o coeficiente de dilatação é tanto. O coeficiente é 1,2, 10 a menos 5. 50 menos 10. Perfeito, obrigado. Deixa eu corrigir isso. Cadê? 50 menos 10. Obrigado, tá certo. Né? Porque a temperatura inicial é menos 10, então 50 menos a inicial, que é menos 10, então 60 graus. Tá? Então, problema qual foi? Ele me deu o alfa e eu tenho que usar o beta, então eu multiplico o beta por
faço beta é 2 vezes o alfa. Tá? A pegadinha da questão. Se você usasse esse 1,2 e não 2 vezes ele, ia ter uma alternativa aqui. É garantido que ia ter. Tá? Então, ó, a variação da área é a área inicial, que é 5. Cadê? Aqui, 5. O beta, que é 2 vezes alfa, então 2 vezes 1,2, 10 a menos 5, já pode pôr 2,4, tá, gente? Sem problema nenhum. Só multiplicar por 2 aquilo ali. É que eu quero que vocês vejam que eu estou usando o alfa aqui, que era uma pegadinha. Vezes a variação de temperatura, que é 60 graus. Então, 5 vezes 2, 10. 1,2 vezes 10, 12. 12 vezes 60, ou 12 vezes 6, 10 a primeira, isso dá 72, 10 a menos 4, 7,2, 10 a menos 3. Então, alternativa certa, letra E, como resposta final. Se você não tivesse colocado esse 2 aqui, ó, você ia achar metade disso, que é 3,6, 10 a menos 3. Tá aqui, ó. É sacana o exercício, eu sei. Mas se você não tivesse colocado 2, você teria achado uma alternativa. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Ele deu o coeficiente de dilatação, olha qual é, nesse caso, é o linear, e ele está falando de área. A área não pode ser linear. A área é quem? A área é o beta, que é 2 vezes esse carinha aqui. Tá? Então, pegadinha aí da questão. E aí, gente? Dúvida, dúvida? Primeiro exercício, tranquilo, todo mundo? Ok. Então, me avisem quando eu puder continuar. Perfeito. Ok, vamos lá então. Segundo exercício. Brinquedo das antigas, o carrinho de rolimã é o nome dado a um carrinho geralmente construído de madeira com um eixo móvel montado com rolamentos de aço, dispensados por mecânicas de automóveis, utilizado para controlar o carrinho enquanto esse desce pela rua. Ao construir, devemos encaixar firmemente os rolamentos do eixo cilíndrico de determinado metal com um diâmetro um pouco maior que o diâmetro interno do rolamento de aço. Para esse procedimento, aquecemos ambos para o encaixe e depois resfriamos. Sendo assim, o coeficiente de dilatação do metal utilizado em relação ao coeficiente de dilatação do aço deve ser... Então, o que o exercício falou é o seguinte, ó, tem um rolamento, o rolamento tem um furinho, né? E aqui eu tenho a barra de metal. Mas a priori, eu não consigo colocar esse rolamento aqui na barra de metal, porque esse furo é menor do que a barra de metal. Então, o diâmetro desse rolamento de aço, o diâmetro interno desse furo, é menor do que o diâmetro do metal. Então, o diâmetro do aço é menor do que o do metal. Ok? Então, pegar essa bolinha aqui, colocar aqui e encaixar, eu não vou conseguir, porque esse furo é menor. O que eu faço? O material que dilata mais também contrai mais. Isso é fato. O cara que tem maior alfa, maior coeficiente de dilatação, vai tanto dilatar mais quanto vai contrair mais, ok? Então, como o exercício fala para a gente, ó, deixa eu grifar esse trecho aqui. Para esse procedimento, aquecemos ambos para o encaixe e depois resfriamos. Então, a gente vai aquecer. Eu vou aquecer os dois. Aquecendo os dois, será preciso que o rolamento de aço dilate mais que o metal, para ser possível o encaixe. Então, se eu aqueço os dois e eu quero que esse metal encaixe aqui, o aço tem que dilatar mais. Aço dilate mais. Para o aço dilatar mais, isso significa que o alfa do aço tem que ser maior do que o alfa do metal. Tá? Então, o alfa do aço, o coeficiente de dilatação do aço, tem que ser maior que o do metal. A alternativa que fala isso para a gente é a letra D, né? Ó. Como ele pergunta do metal em relação ao aço, o coeficiente de dilatação do metal em relação ao de aço deve ser, o do metal tem que ser menor do que o de aço. Tá?
O cara que dilata mais tem um coeficiente de dilatação maior. O que dilata menos tem um coeficiente de dilatação menor. Tá? Como eu queria encaixar esse círculo de metal aqui, essa barra de metal, dentro do furo do rolamento de aço, eu preciso que o aço dilate mais. Então, o aço, aumentando o orifício, eu consigo colocar a barra de metal e na hora que esfria tudo, aquilo fica preso de uma forma que você só vai tirar se você aquecer todos os elementos também, de novo, àquela mesma temperatura. É um jeito de travar dois objetos de metal de uma maneira assim que ninguém tira. Tá? Não tira a não ser que aqueça de novo aquela temperatura os dois objetos. Então, bem, então é isso. Letra D, como resposta final. Pergunto, gente, dúvida? Não? Ok. Então vamos lá. Próximo exercício. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica de um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta a sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, círculos cheios, que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas com o valor da temperatura de T1 a T4, temperaturas crescentes. O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno de... Então aqui eu quero que você olhe para o T0, que é 0 Kelvin. No T1, o eixo X é a distância interatômica. Distância interatômica é a distância entre os átomos. À medida que a temperatura vai aumentando, o que está acontecendo com a distância entre os átomos? Está aumentando também. Tá? Então, ó, aumentando a temperatura, verifica-se um aumento da distância interatômica. Isso significa justamente aumentar a distância entre os átomos. Pessoal, aumentar a distância entre os átomos de um corpo leva a um aumento do tamanho do corpo, que esse é o fenômeno da... Bem, por ser aula de dilatação, estava fácil, né? Era a letra B, dilatação, mas enfim, aqui nesse gráfico ele está falando, conforme a temperatura vai aumentando, a distância interatômica vai aumentando. Quanto maior for a distância interatômica, mais distantes estão os átomos. Esse objeto dilatou, aumentou a temperatura, dilatou. Então, resposta certa, letra B. Me deem um ok, se eu puder continuar. Quem tiver dúvida, vocês estão calados. Mais uma vez, semana passada eu já reclamei. Quem tiver dúvida, manda aí, hein? Ok, então vamos lá. Próximo exercício. Para construir uma plataforma P em um terreno desnivelado, foi necessário apoiá-la sobre dois suportes, 1 e 2, de comprimentos diferentes, como mostra a figura. Então, tem o suporte 1 e o suporte 2, e os dois comprimentos iniciais são diferentes. Para que a plataforma mantenha-se sempre na horizontal, quando uma mudança brusca de temperatura ocorre, é necessário que... Então, primeira coisa, para ela se manter na horizontal, se essa barra 1, sei lá, aumentar 10 centímetros, a barra 2 tem que aumentar o quê? 10 centímetros também. Porque para isso ficar na horizontal, a variação do comprimento da barra 1 tem que ser igual à variação de comprimento da barra 2. Tá? Então, para que ela se mantenha, dilatação linear de ambos deve ser a mesma. Então, a variação do L1 tem que ser igual à variação do L2. Mas qual que é a fórmula da variação do L? L0 alfa delta teta do 1. E do 2? L0 alfa delta teta do 2. Bem,
A variação de temperatura é a mesma, né? Porque o exercício está falando que ocorre uma mudança brusca de temperatura para os dois, para o ambiente. Então ficou L01, passa o alfa1 dividindo para o outro lado, L02 e o alfa2 está aqui. Então, L01, L02, alfa2, alfa1. Os comprimentos iniciais dos pilares precisam ser inversamente proporcionais aos coeficientes de dilatação. Isso da letra A, como resposta final. A letra A fala: a razão entre os coeficientes de dilatação linear dos dois seja inversamente proporcional à razão dos comprimentos. Por que inversamente proporcional? L01 está aqui e o alfa está lá ao contrário, é inverso. L02 está embaixo e o alfa2 está em cima. São inversamente proporcionais. Tá? Então, como que a gente chegou nisso? A dilatação dos dois tem que ser o quê? A mesma, para essa barra se manter sempre na horizontal. Bom? Dúvida no 4, dúvida. Ok. Então, joinha, na hora que estiverem prontos, a gente vai para o 5. Perfeito. Vamos lá. Um disco circular é recortado de uma chapa metálica homogênea e de espessura desprezível, que está inicialmente a uma temperatura θ0. Depois de retirado o disco, a chapa furada é aquecida a uma temperatura θ1, que é maior do que a inicial, enquanto o disco permanece à mesma temperatura inicial. Após o aquecimento da chapa, pode-se afirmar que o disco... Então, aqui está uma chapa metálica, eu acabei de recortar o disco e vou separar ele daqui. Coloquei ele ali do lado. Tá? Então, chapa metálica, disco, agora a chapa está com um furo aqui. Quando eu aqueço essa chapa metálica, o que vai acontecer com ela? Ela vai aumentar o seu volume. E o furo aumenta também. Tá? Então, toda a área dessa chapa aumenta, a área desse furo também aumenta. Na hora que eu desligo o fogo e eu volto com aquele disco que eu tinha retirado, esse disco está folgado aqui, né? Então, caberá na folga do orifício da chapa porque o seu diâmetro será o mesmo e o do orifício terá aumentado. Tá? Então, ó, vou voltar tudo aqui, o esquema. Aqui está a minha chapa metálica, eu recorto ela e coloco o disco ali do lado. Na hora que eu aqueço essa chapa metálica, ela aumenta de área, mas o furo também aumenta de tamanho. Quando eu pego o disco e tento colocar ele ali dentro, eu vejo que esse disco está folgado ali, né? Por quê? Porque o disco não aumentou de tamanho, mas o furo aumentou. Então, cabe com folga no orifício da chapa, porque o diâmetro será o mesmo, o do disco, e o orifício terá aumentado. Tá? Então, a alternativa certa, a letra D. Dúvida, gente? Dúvida. Posso voltar na 3? Sim, vou voltar. 3. Então, pessoal, quem quiser sair, a gente aula da frente 3 daqui 4 minutinhos, tá bom? Posso ir? Vou para o 4. Posso ir para o 4 que estão pedindo? Sim, de nada, imagina. Então, 4. Ok. Se alguém precisar de que eu volte para algum outro exercício, me avisem aí. Os gases, volumétrica, mas a parte de nada, imagina. Mas a parte dos gases, como eu falei, o problema dos gases é que eles não têm um volume bem definido, né? Isso significa que a variação o volume deles, eu não preciso nem aquecer para ele mudar o volume. É só aumentar o local onde ele está. Então,
eu pego um recipiente e aumento o volume do recipiente, o gás já aumenta de volume. Tá? Então, o gás sofre dilatação sem nem ocorrer mudança de temperatura. Tá bom? Então, o gás é uma dilatação diferente. Tá? Então, vocês não vão estudar o gás. Tá? Ok. Bem, gente, até daqui a pouquinho, então. 3 minutos, a gente começa a outra aula. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau, tchau.